Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o presidente Jair Bolsonaro fará o discurso inaugural da Assembleia Geral das Nações Unidas na manhã desta terça-feira em Nova York. No evento, tradicionalmente, o líder de governo brasileiro é o primeiro a falar. Na última sexta-feira, Bolsonaro disse que o pronunciamento da ONU se basearia em verdades. Antes do discurso de abertura, Bolsonaro terá reunião com o presidente da Polônia. O mandatário também tem na agenda um encontro reservado com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Nós iremos acompanhar o discurso do presidente nas nossas próximas edições. E ainda nos Estados Unidos, o país vai suspender a partir de novembro as restrições de entrada para quem se vacinou contra a Covid-19. As viagens aos Estados Unidos aos poucos voltam ao normal. Washington anunciou nesta segunda-feira que vai levantar em novembro as restrições de entrada no país pela pandemia de Covid-19 para todos aqueles que estejam vacinados e se submetam a testes e rastreamento de contatos. As restrições de viagem foram impostas há 18 meses pelo ex-presidente Donald Trump quando começou a pandemia de coronavírus. A flexibilização marca uma mudança significativa por parte do governo do democrata Joe Biden e responde a uma grande demanda dos aliados europeus. O anúncio ocorre em um contexto de grande tensão entre Washington e Paris, após uma aliança estratégica entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que arruinou um acordo de venda de submarinos da França para os australianos. As fronteiras americanas estão fechadas para milhões de viajantes internacionais, inclusive para os vacinados, o que causa dolorosas situações pessoais e familiares, assim como uma crescente impaciência, particularmente entre os europeus. A União Europeia anunciou em 30 de agosto o retorno das restrições às viagens não essenciais ao seu território a partir dos Estados Unidos, embora tenha deixado aos países membros a possibilidade de levantarem a proibição para as pessoas totalmente vacinadas. E Justin Trudeau venceu as eleições parlamentares do Canadá, mas fracassou na tentativa de obter um terceiro mandato com um grande triunfo que permitiria governar com maioria. Merci. Emocionado durante o discurso da vitória na madrugada de terça-feira, Trudeau, acompanhado pela esposa e filhos, prometeu que vai trabalhar para que o país tenha um futuro melhor após a pandemia. Eu ouço quando você diz que só quer voltar a fazer o que ama sem se preocupar com essa pandemia ou com uma eleição. Que você só quer saber que os membros do parlamento de todas as classes irão protegê-lo nessa crise e além. We'll have your back through this crisis and beyond. De acordo com as projeções da imprensa canadense, o Partido Liberal conquistaria 155 cadeiras no parlamento, abaixo das 170 necessárias para obter a maioria. O chefe de governo convocou eleições antecipadas em meados de agosto para tentar recuperar o que perdeu em 2019. Durante a campanha, Trudeau afirmou que o retorno dos conservadores ao poder seria sinônimo de retrocesso, especialmente na questão climática. O principal adversário de Trudeau, o conservador moderado Erin O'Toole, se disse orgulhoso pela realização do pleito. Especialistas afirmaram que as eleições mantiveram o Canadá como antes, já que em muitas províncias os representantes foram sistematicamente reeleitos. Um dia depois do tombo dos mercados globais, a gigante chinesa Evergrande tentou passar uma mensagem de confiança e as bolsas da Ásia e Europa reagiram bem. Com uma dívida de 300 bilhões de dólares, o grupo de construção chinês deu indícios que pode dar calote, o que põe em risco a economia mundial. A companhia Evergrande é um dos maiores grupos privados chineses, com cerca de 200 mil funcionários diretos e 3,8 milhões de funcionários indiretos. É também uma das principais incorporadoras imobiliárias da China, com presença declarada em mais de 280 cidades.
temores de uma potencial falência aumentam a aversão ao risco nas bolsas. No Brasil, o Ibovespa, o principal índice de ações, caiu 2,33%. Listada na Bolsa de Hong Kong, a empresa já perdeu quase 85% do seu valor de mercado. A Evergrande precisa pagar ainda nesta semana juros por seus empréstimos e títulos. Seu presidente, Xu Jiain, é a quinta fortuna do país, segundo a consultoria especializada Hurum. E olha só, a lava do vulcão nas Canárias, que entrou em erupção no último domingo, desacelerou após destruir uma centena de casas. As autoridades da ilha espanhola de La Palma informaram que não houve vítimas na erupção do vulcão Cumbre Vieja. O vulcão começou a expelir lava neste domingo, provocando a destruição de casas. A erupção é a primeira a ser registrada nesta ilha em 50 anos. Cerca de 5.500 pessoas tiveram de deixar suas residências. A ministra do Turismo, Regis Maroto, criou polêmica ao lembrar que os hotéis estão abertos, convidando os turistas a se aproximarem da ilha para presenciarem o que chamou de o que a natureza trouxe para La Palma. Mais tarde, ela teve de se retratar das declarações. Quando a lava quente ferve a água do mar, desencadeia uma série de reações químicas e físicas que provocam colunas de névoa ácida que pode ser tóxica. Além disso, pode haver explosões. 9 obras do pintor espanhol Pablo Picasso foram doadas à França por sua filha Maia. Ao todo, 8 obras do pintor e uma escultura que pertencia ao espanhol vão estar no Museu Picasso em 2022. Essa é a terceira sessão de quadros do artista desde a criação do Museu Picasso em Paris. Ma mère a souhaité faire une proposition d'œuvres. Minha mãe queria propor obras diferentes, mostrar o caráter multidisciplinar de Pablo Picasso na criação, nos desenhos, nas pinturas, até os ready-made, como dizem, e num tique das Ilhas Marquesas que ele guardou toda a vida e foi transportado de um estúdio para outro. D'un atelier à un autre. Entre as obras se destacam um retrato do pai de Picasso de 1895 e o quadro Menino com Pirulito sentado embaixo de uma cadeira, pintado pouco depois de Guernica em 1938. As obras sustentam o Museu Picasso de Paris como o maior depositário da obra do artista espanhol. A instituição reúne mais de 5.000 peças de Picasso, incluindo 300 pinturas, além de 200.000 documentos e objetos. A doação das obras faz com que os herdeiros da família evitem grandes impostos por questões de sucessão. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 da manhã. Ótimo dia para você!